Presidente, a pergunta que eu tenho para o senhor, a primeira delas, talvez, né? A gente sabe muito bem da importância do CAD, quando a gente fala em competitividade, em mercado, sobretudo, um mercado que é bastante competitivo, como o setor energético, né? Como é que o senhor analisa esse momento do Brasil, sobretudo quando a gente está discutindo regulamentação, quando a gente está discutindo renovação de contrato de várias concessionárias, enfim, que momento e como o CAD também ajuda nesse setor tão importante para o país? O CAD se preocupa muito com a concorrência, com a livre competição, com a possibilidade de entrar novos concorrentes, com a possibilidade do consumidor ter opções, e a gente atua nisso tanto na parte de controlar as concentrações, ou seja, controlar quando uma empresa compra outra, quando elas fazem fusões e aquisições, como controlar eventualmente infrações. E além disso, a gente também faz estudos econômicos para tentar melhorar os modelos de licitação. Então, no setor elétrico, é muito difícil a gente ter uma concorrência dentro do mercado, mas é uma concorrência pelo mercado. Então, é extremamente importante, por exemplo, a gente pensar numa concessão, numa licitação bem feita, que a gente coloque alternativas ao consumidor, ainda que seja um mercado regulado. A gente sabe que é um mercado que naturalmente tem uma dificuldade de ter um grande número de competidores, mas que a gente permita que o consumidor tenha algumas opções e que isso sinalize um sinal para o mercado para onde ele tem que investir, aonde ele tem que ter mais qualidade, onde ele tem que ser mais competitivo e a gente garanta um ambiente melhor. Quais são os pontos positivos que você pode elencar para a gente e as grandes lacunas existentes que precisam ter, digamos, um olhar mais criterioso? Olha, hoje o CAD analisa 800 atos de concentração ano e nós estamos com o setor elétrico, um dos 4 maiores setores que nós temos analisado. O positivo é que, embora esteja analisando um volume grande de atos de concentração, o CAD tem conseguido examinar esses atos em 15 dias. Então, a gente tem conseguido um prazo muito rápido de resposta, ou seja, não tem sido alguma coisa que trave investimento. Quando 85% dos atos que a gente analisa são atos que vão pelo rito sumário, então a gente não exige documentação, porque a gente já conhece a empresa, a gente já tem isso no nosso banco de dados. Então, acho que a gente tem facilitado de não ter um custo regulatório muito alto. Agora, a gente quer facilitar, mas a gente quer fiscalizar também. A gente precisa estar observando o setor, então a gente tem hoje uma equipe que monitora como os diversos agentes econômicos estão comportando. A gente está trabalhando hoje com um sistema chamado de Cérebro, que é um sistema informatizado que monitora dados no Brasil todo. A gente tem uma equipe de análise de dados e estamos agora entrando na inteligência artificial. A gente lançou essa semana um projeto novo, a DEA, que é uma inteligência artificial que pega todos esses dados do setor, a gente recebe dados da ANEEL, cruza com dados que a gente compra, dados que estão disponíveis no mercado, para a gente verificar os gargalos e verificar eventualmente se está tendo algum abuso. E com relação aos gargalos, hoje o grande gargalo do setor, qual seria? Olha, eu acho que nós temos aí dois lados muito importantes, que é geração e distribuição. A gente sabe que geração tem uma pressão natural, né? É um setor que, com o advento da inteligência artificial, dos data centers, vai ter uma pressão muito grande dos novos geradores. A gente sabe que tem um problema ambiental, como é que se mantém a energia limpa, né? Construir grandes empreendimentos hoje às vezes se torna proibitivo do ponto de vista ambiental, mas a gente quer garantir, obviamente, que o mercado permaneça livre, que tenha bons modelos licitatórios, e aí a gente ajuda a ANEEL, a gente ajuda o TCU, tentando pensar em ferramentas que a gente possa atrair investimento.